O Doma foi o Oni que apareceu nas lembranças do Gyutaro, e ele fez uma coisa que, em teoria, não era para acontecer. Ele transformou uma pessoa em Oni. Na época do flashback, ele era o Lua Superior 6, mas agora ele está bem mais poderoso. O Doma nasceu em uma família que frequentava um culto, o culto da fé do paraíso. E assim que ele nasceu, por causa de seus olhos cor de arco-íris e de seu cabelo branco e puro, ele foi visto como um ser sobrenatural desde pequeno. E foi preparado para se tornar o líder do culto. Quando ele ainda era pequeno, sua mãe teve um colapso mental e acabou atacando seu pai com uma faca até ele perder a vida, por ele ter casos com várias das discípulas do culto. E logo depois de matar o seu marido, ela tira sua própria vida se envenenando. No entanto, mesmo acontecendo todas essas atrocidades bem na sua frente, o Doma não sentiu nada. A única coisa que o incomodou foi a bagunça e o cheiro de sangue no local. Então ele limpou tudo o mais rápido possível para o cheiro não ficar impregnado nos móveis. Assim então, o Doma continuou crescendo, e conforme ele crescia, ele começou a perceber que não importa o que acontecia na sua frente, ele não sentia nada. Nem tristeza e nem felicidade. Então, para resolver isso, o Doma começou a fingir que se importava, e passou a tentar ser um cara legal. Foi então que aos 20 anos de idade, o Doma conheceu o Muzaki Butsuji pela primeira vez. E vendo algum potencial nele, o Musou o transformou em um Oni. Como o Doma não possuía nenhum sentimento, ele não teve problemas em devorar pessoas. É por isso que ele devorava muitas pessoas, principalmente os discípulos do seu culto. Devorando pessoas de todos os tipos, o Doma começou a perceber que garotas jovens eram bem mais saborosas e davam uma maior quantidade de nutrientes que ele precisava para se tornar mais forte. Assim então, o Doma começou a se alimentar apenas de garotas jovens. E por isso ele ia bastante nas casas de entretenimento, já que lá tinha uma grande variedade de garotas. Com isso, o Doma foi se fortalecendo e acabou sendo reconhecido pelo Muzan. Assim então, ele se tornou o Lua Superior 6. Durante esse tempo, enquanto ele estava vagando pelo distrito do entretenimento e se alimentando da carne das jovens garotas, ele acabou dando de cara com a Daki e o Gyutaro, que estavam à beira da morte. O Gyutaro tinha levado um corte nas costas e estava sangrando lentamente até perder a vida. E a Daki, a sua irmã, foi queimada até o ponto de ficar irreconhecível. Então, fingindo ser um cara legal, o Doma se ofereceu para transformar eles em Onis, dando seu sangue para iniciar as suas transformações. Depois disso, o Doma continuou se alimentando de forma descontrolada e ficou muito mais poderoso. E com essa sua nova força, ele conseguiu subir para o posto de Lua Superior 2, superando até mesmo o Akaza, que já estava no posto de Lua Superior 3 muito antes dele. Então o Doma continuou liderando seu culto, e fingindo ser uma boa pessoa para atrair o máximo de vítimas possíveis. Nesse meio tempo, uma jovem chamada Kotoha Hashibira fugiu com seu filho chamado Inosuke Hashibira de uma casa com um marido abusivo, e encontrou refúgio no culto da fé do paraíso. Porém, o seu marido e a sua sogra a seguiram e também entraram no culto para encontrá-la. Mas por eles serem muito barulhentos e começarem a causar problemas no culto, o Doma atacou eles, e depois abandonou seus corpos nas montanhas. Então, depois disso, a Kotoha passou a viver em paz no culto. Embora o Doma considerasse a Kotoha uma mulher estúpida, a sua beleza e o seu talento para cantar o convenceram a não devorá-la e deixá-la viver a sua vida. Mas isso acabou quando ela descobriu que o Doma estava devorando outros seguidores. Então ela fugiu do templo com o Inosuke em seus braços. E antes do Doma a encontrar, ela jogou seu filho de um penhasco no rio, na esperança de que ele sobrevivesse. E então o Doma logo a alcançou e começou a devorá-la, zombando do Inosuke pelo seu destino. Como o Doma agora era um Lua Superior, ele teve que enfrentar muitos Hashiras. E um deles foi a Kanai Kochu, que lutou contra ele, mas foi ferida mortalmente. Por ela ser uma jovem garota, o Doma planejava devorá-la. Mas como o sol estava nascendo, ele não conseguiu, e teve que fugir dali. Então os anos se passaram, e aqueles irmãos que o Doma tinha encontrado se tornaram o Lua Superior 6, e acabaram sendo derrotados pelo esquadrão de caçadores. Algo que já não acontecia há 113 anos. E por isso o Muzan reuniu todos os Luas Superiores no Castelo do Infinito Dimensional, para ver se algum deles tinha alguma informação útil. Então o Muzan encontra uma informação útil na mente do Gyoko, o Lua Superior 5.
e manda ele, junto com o Hantengo, o Luz Superior 4, em uma missão. O Doma até tenta descobrir qual informação era essa, e até pede para o Muzan mandá-lo também nessa missão. Mas o Akaza, que não gosta muito do Doma por ele ter pegado um posto acima do seu, explode a cabeça dele com um soco, dizendo que o Muzan não mandou ele para lugar nenhum. O Doma até tenta conversar com o Akaza, mas ele vai embora e o deixa falando sozinho. Após isso, todos foram teletransportados de volta para os seus lugares, e o Doma voltou para o culto da fé do paraíso. Algum tempo depois, todos os caçadores conseguiram entrar no castelo do infinito dimensional para enfrentar o Muzan e as luas superiores. Enquanto a Shinobu andava pelo castelo, ela sente um cheiro de sangue e entra na sala, se deparando com o Doma cercado por corpos humanos. Assim que ela entra, uma das mulheres que estava sendo devorada pelo Doma começa a pedir ajuda. O Doma fica irritado e tenta matá-la, mas a Shinobu pula e a salva. Então a mulher explode e morre nos braços da Shinobu. Então a Shinobu, irritada, percebe que esse era o Oni que tinha matado a sua irmã, a Kanai Kocho. Então, irritada, ela pergunta se ele se lembra daquele Roari, que pertencia à sua irmã. Então o Doma se lembra da Kanai por causa do Roari. E a única coisa que ele diz é que ficou decepcionado por não ter conseguido devorá-la por causa do sol. E isso irrita ainda mais a Shinobu. Então, no momento em que ele diz isso, a Shinobu ataca e enfia sua espada direto no olho do Doma, o que deixa ele impressionado, já que ele não conseguiu bloquear a tempo. Então o Doma ativa sua arte de sangue e usa seu ataque de lotos congeladas, onde ele faz um corte com seu leque, criando uma barra de gelo afiada, o que fez a Shinobu pular para trás. A arte de sangue do Doma é a criocinese. Basicamente, ele pode fazer a sua carne e o seu sangue se transformarem em gelo, assim podendo usar várias técnicas à base de gelo. Com o ataque da Shinobu, o Doma percebe que ela não tinha força suficiente para cortar o pescoço de um Oni, então ele zomba dela. Até que ele começa a passar mal e cuspir sangue por causa do veneno da Shinobu. Mas depois de alguns instantes, o Doma revela que já sabia que ela usaria veneno, por causa da luta contra os Onis no Monte Natagumo, e por isso ele já aprendeu a decompor o veneno do seu corpo. Agora a Shinobu está ainda mais encurralada, já que ela não tem força para cortar o pescoço de um Oni. E ainda rapidamente, o Doma conseguiu ajustar o seu corpo contra o efeito do veneno, e estava totalmente resistente a ele. Além disso, o Doma tinha ativado sua arte de sangue, nuvens congelantes, onde ele cria uma nuvem de gelo fria que, quando respirada, congela os órgãos internos. Por causa disso, o ar estava ficando cada vez mais frio, dificultando para Shinobu respirar. Então ela decide que a única opção é injetar uma grande quantidade de veneno direto no seu pescoço. Assim o veneno mataria antes que ele pudesse se adaptar. Então, decidida, a Shinobu o ataca tentando acertar o seu pescoço. Mas assim que ela ataca, o Doma resolve atacar no mesmo momento e faz vários cortes fatais nela. Cortes que com o tempo tirariam a sua vida. Então, finalmente, perto da sua morte e quase perdendo qualquer esperança de chance de vitória, a Shinobu tenta juntar forças, se lembrando das palavras da sua irmã. Então a Shinobu se levanta e ela prepara sua técnica mais poderosa, apesar dos seus ferimentos profundos e da dor que ela estava sentindo. Então, com um ataque poderoso, ela atinge o Doma diretamente no pescoço, jogando e prendendo ele no teto. Agora exausta e ferida, a Shinobu se sente aliviada por ter descontado toda sua raiva dos Onis no Doma. Mas o que ela não esperava é que mesmo assim o Doma se recuperaria quase instantaneamente do ataque e do seu veneno. Assim então, sem forças para reagir, ela é segurada pelo Doma, que começa a absorvê-la inteira. Enquanto a Shinobu está morrendo, o Doma começa a zombar dos seus esforços, chamando toda a sua tentativa de um desperdício de esforços. Então ele pede para Shinobu dizer as suas últimas palavras, e ela manda ele apodrecer no inferno. Nesse momento, a Kanao entra pela porta e vê a Shinobu sendo absorvida. Mas antes de perder toda a sua vida, a Shinobu consegue fazer um sinal de mão para a Kanao. O Doma percebe que a Shinobu deu algum sinal para a Kanao e fica pensando no que poderia ser. Enquanto ele está pensando, ele recebe a notícia que o Akaza morreu. Então ele começa a chorar dizendo que ele era o seu amigo. Mas a Kanao apenas diz para ele parar de mentir.
Ela diz que tudo que sai da sua boca são apenas palavras vazias. E que na verdade ele não está nem um pouco triste, já que ele não sente nada. Ele nunca sentiu nada e por isso só disfarçava com mentiras. Ela diz que uma pessoa assim nem sequer deveria ter nascido. Então, nesse momento, o rosto do Doma fica sério pela primeira vez. Então, de repente, ele aparece atrás da Kanao, tentando usar um dos seus leques para cortar o seu pescoço. Mas ela rapidamente se esquiva e faz um corte no seu estômago que faz alguns de seus órgãos caírem para fora do corpo. Mas mesmo assim, o Doma parece não sentir nenhum dano, simplesmente atacando de volta e fazendo a Kanao recuar. Enquanto ele regenera o seu corpo, ele pensa consigo mesmo que a Kanao poderia ser mais forte do que a Shinobu, uma Hashira. Então a Kanao faz um ataque no Doma, e para não ser atingido, ele ativa sua arte de sangue e nuvens congelantes, criando mais pó de gelo. Com isso a Kanao se esquiva e pula para longe dele, caindo na água. Para se aproveitar disso, o Doma usa sua técnica Princesas da Neve Ardente para criar duas estátuas de gelo que sopram pó de gelo na água para congelá-la, fazendo a Kanao pular depressa dali. Assim que a Kanao sai da água, o Doma faz mais um ataque, chamado Cincelos de Inverno, onde ele cria vários espinhos de gelo que caem em cima do seu oponente, e a Kanao com dificuldade se desvia de novo. Então, nesse momento, enquanto ela se esquiva dos espinhos de gelo, ela acaba se afastando muito dele. E o Doma ri dela, dizendo que se ela ficar muito longe dele, não poderá cortar a sua cabeça. E então, de repente, ele some da frente dela. Enquanto a Kanao estava procurando ele, ele aparece de repente do lado dela e pega sua espada, mostrando que ele tem uma velocidade incrível. Ele finca a espada no chão e fala que é melhor ela ir pegar a espada de volta, se ela quiser sobreviver. Assim, então, o Doma faz um ataque chamado de Pétalas de Lótus Caída, que cria uma nevasca de pétalas de gelo cortantes. E no instante que ia acertá-la, o Inosuke cai do teto e protege ela do ataque. Então ele percebe os ferimentos da Kanao e pergunta o que aconteceu, e diz que a Shinobu vai ficar brava se descobrir que ela está ferida. Nesse momento, o Doma explica que a Shinobu não está mais viva, porque ele a absorveu. Então, enfurecido, o Inosuke corre para cima do Doma, atacando ele. O Doma tenta cortar a cabeça do Inosuke, mas ele se desvia e pega a espada da Kanao. Então ele devolve a espada para ela e diz para ela nunca soltá-la. Depois de fazer isso, o Inosuke desloca todas as articulações do seu braço e se prepara para atacar. Nesse momento, o Doma fica meio confuso, já que ele estava muito longe para ser atingido por um ataque do Inosuke. Porém, mesmo assim, o ataque do Inosuke passou raspando no seu rosto, cortando seus 2 olhos. Nesse momento, o Doma sorri e fala que nunca tinha visto um garoto tão confuso e estranho como ele. Então, com uma velocidade incrível, o Doma avança e pega a máscara de javali da cabeça do Inosuke. O Doma olha para o seu rosto e diz que se lembra do rosto do Inosuke. Ele conta para o Inosuke como conheceu a sua mãe. Ela tinha entrado para seu culto para fugir do seu marido que a agredia. Mas assim que ela descobriu que o Doma estava comendo as pessoas do culto, ela pegou o Inosuke e fugiu. Mas ela acabou sendo encurralada na beira de um penhasco. E para salvar o seu filho, ela o jogou do penhasco direto no rio. Foi assim que o Inosuke foi criado por uma família de javalis. E depois disso, ela acabou sendo devorada pelo Doma. Assim, então, depois de vir a história do Doma, o Inosuke se lembra de algumas memórias de quando ainda era um bebê. E irritado, ele fala que vai acabar com ele, por ter tirado a vida da sua mãe e da Shinobu. O Doma diz que não tem tempo para ficar brincando com eles, e usa sua técnica Criança Divina de Cristal para criar clones seus de gelo. Os clones podem usar a maioria das suas técnicas de gelo. Então ele deixa os seus clones lutando enquanto ele vai embora. Assim que ele toca a maçaneta, o seu rosto começa a derreter e ele cai no chão. Um dos seus braços se quebra e os seus clones começam a rachar e a se desintegrar. O Doma se pergunta o que está acontecendo. Nesse momento, nem o Inosuke estava entendendo nada, e a Kanao diz que já tinha sido informada antes da batalha do plano da Shinobu para acabar com o Doma. Aquele sinal de mão que a Shinobu fez significava que ela estava se sacrificando para ser comida, já que no seu corpo tinha uma concentração muito grande de veneno de glicínia. E esse era o único jeito de vencer. Então a Kanao fala para o Inosuke mirar no seu pescoço,
para acabar com ele de uma vez. E desesperado com isso, o Doma ativa sua técnica mais poderosa, a Bodhisattva de Nenufar, uma técnica que cria uma estátua budista gigante de gelo. Essa técnica tem uma força esmagadora, além de soprar uma nuvem de gelo que congela os órgãos internos e dificulta a respiração. Então a estátua bate com a mão no chão, criando um pequeno terremoto que joga o Inosuke e a Kanao para o ar. E a estátua agarra o Inosuke. A Kanao percebe que essa técnica do Doma não tem precisão nenhuma, que foi usada mesmo como último recurso. Então ela ativa sua técnica ocular mais poderosa e faz um ataque direto no pescoço do Doma. Mas na hora que ela encosta a espada no pescoço do Doma, a estátua lança um pó de gelo que congela os seus braços e faz ela não conseguir terminar de cortar o pescoço do Doma. Vendo isso, o Inosuke, que estava sendo segurado por uma das mãos da estátua, lança suas espadas de encontro com a espada da Kanao, assim recuperando a força e conseguindo cortar o pescoço do Doma. Então assim, eles conseguem cortar a sua cabeça e o Doma começa a se desintegrar. Quando essa cabeça cai no chão, o Doma começa a pensar em quão patético ele deve ser para ter perdido para alguém como a Shinobu. Alguém que nem sequer teve força para cortar a cabeça de um Oni. Ele pensa consigo mesmo que não deveria desistir, e que deveria tentar regenerar a sua cabeça como o Akaza